Não é difícil de imaginar as vantagens que um concurseiro teria sobre os outros se ele pudesse ler e memorizar mais rápido o conteúdo que seus concorrentes. Dessa forma, absorvendo muito mais conteúdo em menos tempo, a disputa por uma vaga em um concurso público não é vencida pelo que possui o maior QI. O vencedor é aquele que consegue estudar de maneira mais eficiente, estudando e memorizando a maior quantidade de conteúdo que os demais concorrentes. Exercite a leitura seletiva. Às vezes a velocidade máxima não é o bastante. A saída, então, é procurar um atalho. Ou seja, atravessar trechos inteiros do livro sem lê-los. Está aborrecido com um trecho descritivo de um romance? Comece o próximo parágrafo. Não quer encarar um diálogo entre dois personagens que você odeia? Vire a página. Já entendeu o que um autor de não ficção queria dizer, mas ele insistia em dar novos exemplos. Pule para o próximo capítulo. Se o tempo de leitura for muito curto, pode ser necessário recorrer a métodos ainda mais radicais. Leia as páginas ímpares e pule as pares. Leia só o índice, o começo e o final. Leia apenas a primeira frase de cada parágrafo e a última de cada capítulo. Pesquise antes de ler. Quanto menos surpreendente for a leitura, menos tempo você terá de gastar com ela. Os segundos que desperdiçamos quando uma frase nos emociona ou quando ficamos chocados com uma virada no enredo são preciosos. Evite surpresas. Leia o índice, leia resenhas, consulte resumos. Dica 1. Faça resumos do livro. Para facilitar a leitura e para que você assimile melhor o que está lendo, é importante que você vá, ao longo do processo, fazendo anotações e resumos. Essa é uma maneira eficiente para facilitar a compreensão, otimizar a interpretação textual e manter a mente funcionando durante seus estudos, além de aumentar consideravelmente a capacidade própria de cognição, que nada mais é do que a função da inteligência ao adquirir um conhecimento. Dica 2. Fale em voz alta. Essa dica parece estranha para você, pois saiba que falar em voz alta está entre as técnicas de memorização mais eficientes. Faça um teste. Você consegue lembrar-se mais e melhor daquilo que foi dito ou daquilo que não foi dito? Do que foi verbalizado ou daquilo que ficou apenas no plano das ideias? A maioria das pessoas memoriza melhor quando fala, por isso, à medida que a leitura avançar, faça pausas e repita em voz alta aquilo que já foi lido. No começo você vai estranhar, mas depois esse certamente se tornará um hábito que facilitará seus estudos. Dica 3. Discuta com o livro. A leitura deve ser uma atividade ativa, e não passiva. Isso significa que você deve interagir com aquilo que está lendo, e não apenas aceitar e abrir mão de problematizar as informações. Quando você questiona, você está transformando informação em conhecimento, deixando de ser um receptáculo de ideias alheias para transformar-se em sujeito de seu aprendizado. Para que você alcance essa habilidade, marque as partes do livro que não ficaram muito claras e que possam ser motivo de discordância. Afinal de contas, nós não precisamos concordar com tudo que o autor escreve, não é verdade? Se você for estudante, leve esses questionamentos para a sala de aula, pois o professor poderá ajudar a elucidá-los. Dica 4. Formule perguntas. Essa dica é uma continuação da terceira, quando propusemos que você discuta com o livro e que problematize o que está sendo lido. Para otimizar seus estudos, formule perguntas ao final de cada capítulo. Essas perguntas deverão conter aspectos que englobem vários pontos da leitura, de maneira que nada passe despercebido. Reserve alguns minutos para pensar nas possíveis respostas, pois, ao respondê-las, você estará ativando a memória e sedimentando os conceitos estudados. Dica 5. Grave seus resumos para escutá-los posteriormente. Essa dica está entre as mais eficientes e criativas. Quem hoje em dia não tem um gravador de voz? Essa é uma maneira de usar a tecnologia a seu favor, afinal de contas, a maioria dos aparelhos de celular disponibiliza a função gravar áudio. Ao gravar os seus resumos, lembra-se da nossa primeira dica? Você poderá acessá-los depois de concluir a leitura. Essa é uma maneira rápida de memorizar o conteúdo sem perder muito tempo e deve ser um complemento da atividade de escrita. Lembre-se, gravar é importante, mas escrever é fundamental.
Está cientificamente comprovado que a memória e a criatividade têm uma relação direta com o movimento da escrita.